Olá, eu sou Michele Nogueira e eu vou dar continuidade às nossas aulas de locação. Eu vou partir das obrigações do locador, que foi onde nós paramos. As obrigações do locador está previsto lá a partir do artigo 566 do Código Civil, e a primeira delas é justamente a necessidade do locador entregar o bem em perfeitas condições para o uso a que se destina a coisa, tá? E como é que a gente vai saber que esse bem ele foi entregue pelo locador em perfeitas condições? A gente tem que pensar inicialmente numa vistoria, tá? Por que na vistoria? É um momento, é a possibilidade que o locador e o locatário terão para poder verificar as condições daquele determinado bem, sob pena de ser entendido ali ou ter uma presunção relativa de perfeitas condições, tá? Como eu disse agora, essa presunção ela é relativa. Por que a presunção de plenas condições de determinado bem para o uso que se destina? Porque essa prova ela pode ser, né, essa presunção ela pode ser modificada a partir de alguma prova em contrário, uma prova robusta que traga aí para o locatário a condição de comprovar que aquele bem não estava em perfeitas condições, tá? E isso justamente pode levar à possibilidade de resolução do contrato. Por que disso? Resolução, inclusive, perdas e danos. Essa possibilidade vai existir, principalmente se aquela coisa depender de algum tipo de manutenção. Quer ver um exemplo? Eu faço a locação de um veículo para poder fazer uma viagem. Pensem que se eu pego essa coisa, esse bem, esse automóvel para fazer a viagem, eu verifico que aquele carro ele não tem freios. Como é que eu vou fazer uma viagem, né? Eu vou pegar um automóvel para colocar a minha família ali para fazer uma viagem que inicialmente deveria ser agradável e eu vou colocar todo mundo em risco, inclusive com perigo de morte, tá? Essa seria uma possibilidade de resolução do contrato em decorrência da pendência de manutenção do automóvel, do veículo, que é este exemplo, tá? Segunda possibilidade aqui, né, ou obrigação do locador, é justamente manter a coisa no período da locação ou no tempo do contrato em perfeitas condições de uso, manter ela em perfeito estado, tá? E isso se faz necessário a partir de reparos necessários para poder prever e promover essa condição de utilização do bem. Sob pena de deteriorando a coisa, este locador ter aí a ser surpreendido, né, surpreendido com a resolução daquele determinado contrato, inclusive por falta de culpa do locatário, né, ou inclusive pode até o locatário requerer aí a resolução ou a redução proporcional do aluguel prevista lá no artigo 567 do Código Civil. Eu vou mudar um pouquinho a nossa aula, geralmente a gente faz a leitura dos artigos. Eu vou fazer a referência dos artigos para a aula ser um pouquinho mais dinâmica e a gente poder avançar nessas aulas, tá? Porque a gente já está ficando um pouquinho atrasado, infelizmente, para cumprir o nosso programa. Então, é justamente por essa razão que eu vou fazer a referência dos respectivos artigos e eu vou dar aí a possibilidade para vocês fazerem a leitura, cada qual nas suas casas, para poder ter aí a fixação da matéria, tá bom? A terceira possibilidade ou obrigação do locador no contrato de locação é garantir o uso pacífico da coisa. Por que o uso pacífico da coisa, né? Geralmente, quando a gente faz a locação de algum bem, o proprietário, por ser o dono da coisa, ele se sente no direito de invadir a privacidade do lei, bem prevendo essa condição e essa situação, sábia como sempre, ela vem ali trazendo a impossibilidade, né, de perturbação do locador no momento de uso e de gozo da coisa por parte do locatário, tá bom? E isso vai visar resguardar os embaraços e as turbações, inclusive contra terceiros lá para aquele determinado locatário, tá bom? Isso significa dizer que qualquer defeito material neste contrato de locação, a gente vai ter que aplicar lá o artigo 443 do Código Civil, que fica a dica de leitura para vocês também, tá? Quanto às obrigações do locatário, eu tenho a previsão lá a partir do artigo 569 do Código Civil, que é justamente trazendo as possibilidades, né,
de cumprimento por parte daquela pessoa em que faz a locação do bem, que está, a partir do contrato de locação, com a posse daquele referido bem. E o que a gente tem, né, inicialmente? A possibilidade do locatário servir-se da coisa alugada para os fins convencionados, tratando, né, e tratá-los como, e podendo tratar como seu. Essa previsão é do artigo 570. Isso significa dizer que, como o locatário tem a posse daquele determinado bem, ele também vai ter a obrigação de cuidar, como se aquele patrimônio, como se aquela coisa fosse sua. Porque, afinal de contas, uma das coisas que se faz com o seu bem é justamente o tratamento adequado para aquele determinado patrimônio, tá? Então, ele vai poder servir-se da coisa alugada para os fins convencionados, mas ele vai ter que tratar como se fosse seu, trazendo ali todas as possibilidades de cuidado, asseio e conservação daquele referido bem, conforme previsão do 570. O locatário também tem a obrigação de pagar pontualmente os valores estabelecidos e contratados no contrato de locação, tá? Ele vai ter que levar ao conhecimento também do locador as turbações de terceiros que pretenda ter direitos sobre referida coisa que está na sua posse, tá? Restituindo, inclusive, a coisa no estado em que ele recebeu quando da contratação, salvo efetivamente as deteriorações naturais do dia a dia e que possivelmente pode acontecer e ocorrer aí com o decurso do tempo, tá bom? Passadas aí as noções gerais sobre contrato de locação de coisas, nós vamos iniciar agora a nossa aula sobre a locação de imóveis, tá? Locação de imóveis, muitas das condições nós utilizaremos lá a partir do Código Civil. Só que para a locação de imóveis, a gente tem uma lei específica que vai tratar sobre esse tipo de locação, que é justamente a Lei 8.245 de 91, que tivemos aí uma alteração em 2009, a partir da Lei 12.112. Tá bom? Esses contratos de locação, eles podem ser urbanos, residenciais ou não